Oi pessoal, tudo bom? Esse é o Notícias do ArchiCast, episódio 3. A gente está aqui para trazer notícias do mundo da arquitetura e do urbanismo para vocês. E antes da gente começar, já assina nosso canal, deixa seu like e por favor não deixe de comentar, que a gente adora ler o seu comentário e também responder e comentar com vocês. Para a gente começar, eu estou aqui com o Rafael e com a Lili e eu vou dar minha notícia primeiro aqui. Vai acontecer a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Ela começou agora na sexta-feira passada, dia 27 de maio, e vai até 17 de julho desse ano de 2022. Além da mostra em si, que vai acontecer em dois lugares, que é o Centro Cultural São Paulo e o Sesc Paulista, na Avenida Paulista, a gente vai ter uma série de debates que vão acontecer, não só presencialmente, mas também no canal do YouTube lá do IAB. Uma coisa interessante a ser notado é que a curadoria dessa Bienal é de maioria de mulheres. Então, é muito interessante ver essa perspectiva de uma Bienal feita majoritariamente por mulheres. E queria saber de vocês, né, a respeito da expectativa que vocês têm para essa Bienal desse ano. Tem, como das mulheres, Lili primeiro? Beleza. Poxa, Bienal é um aprendizado, né? Assim, vale demais e... a gente não faz ideia, eu acho, até aí, né? Assim, quando você olha os programas, assim, são muitas coisas, às vezes você acha... os temas são diversos, assim, né? E é muita coisa para fazer. E você fala assim, será que eu vou captar tudo? Vai e fica lá uns 4 dias para poder absorver absolutamente tudo. Assim, todas as que eu fui são fantásticas. E legal, eu não sabia que a curadoria era majoritariamente feminina, né? Depois até dar uma olhada, né, de fato, na programação, vislumbrando talvez aí algumas... especificidades dessa escolha, né? Se é que é possível, né? Se é que faria diferença, mas legal, não sabia, né? E fiquei me lembrando, né? Você falando, fiquei me lembrando de uma que eu fui, uma última, eu fiquei lá, tipo assim, tirei uma semana para ficar em São Paulo, e além de tudo, São Paulo, né? Assim, você aprende dentro, você aprende fora, né? Os lugares são maravilhosos e Bienal é super legal. Até tem uma galera que a gente trabalha junto na FAO, porque a gente pôde mandar, né? Teve uma série de editais também convocando as pessoas a exporem, né? Assim, alunos, por exemplo, professores, a parte da educação. Então tem uma galera lá da FAO, por exemplo, que vai expor também a disciplina deles, né? Lá de PA, de projeto, uma abordagem pedagógica diferente, é super legal. Assim, são diferentes nichos assim, que eles abordam, todos eles pertinentes para a nossa área, é fantástico. E certamente é até julho, né? Que você falou? Sim. É até pouco, né, para a quantidade de coisa que tem, até verdade. Pouco tempo, né, a gente tem que se programar, mas aí pega o iniciozinho aí das férias de julho ali, eu certamente vou dar um pulo lá, muito bom. Diga, Rafa. Não, super interessante. Eu estava vendo o tema, né, da cocuradoria. A cocuradoria foi feita mediante um concurso, né, e aí uma equipe majoritariamente de mulheres trabalhou com o tema da travessia. Eu estava lendo, né, o material produzido por eles, que foi baseado aqui no conceito trabalhado pela professora, historiadora, roteirista e ativista negra, né, Maria Beatriz Nascimento. Então essa ideia da travessia vem como uma resposta, vamos dizer assim, aos fragmentos de desigualdades, né, apagamentos históricos, que todo esse processo da pandemia agravou e meio que revelou para a sociedade. Então, um tema muito sensível, né, tratado de forma interessante. Eu acho que a repercussão disso nas exposições e nas palestras, nas conferências, acho que vai ser super positivo, assim, para um rearranjo, né, de visão do nosso campo de trabalho, da nossa postura na sociedade. Muito legal. Rafa, sua vez de trazer notícia pra gente. A minha notícia é um pouco polêmica, polêmicas, né? Quem lembra desse meme é mais antigo. Bem, então a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF lançou no dia 25 de maio, né, ainda desse ano, para você que está nos vendo aqui no YouTube de forma rápida, né, novamente o concurso do Museu da Bíblia. Esse concurso, que ora foi chamado de memorial, ora foi chamado de museu, foi muito polêmico, porque lá em 2019 o governador lançou a pedra fundamental do que seria esse memorial da Bíblia, baseado num desenho, no primeiro croquis que o Oscar Niemeyer tinha feito. E aí diversas entidades então se reuniram e foram contra, né, dizendo que aquilo não era um projeto, aquilo era um desenho e que era necessário, né, então, um aprofundamento dessas questões para se lançar um concurso de um edifício numa área extremamente importante, né, de Brasília, que é o eixo monumental. Então, depois tiveram outros assuntos relacionados, por exemplo, a uma associação
que tentou impedir o concurso dizendo que estava favorecendo uma determinada religião, mas também uma liminar que foi botada abaixo, e o concurso seguiu. Em 2021, de fato, o concurso foi realizado com uma premiação de R$122 mil e apenas 3 propostas foram entregues. No entanto, as 3 propostas foram invalidadas pelo júri. Então, esse ano, novamente, o concurso foi lançado, agora baseado aí nas leis de licitações, né, no objeto de concurso. Então, já com uma premiação de R$500 mil, e parece que num processo mais aberto, mais transparente. Aí. Então, uma super oportunidade para quem gosta de participar de concursos, e um tema extremamente polêmico que diz respeito a investimento público, religião, local, de certa forma, tombado pelo patrimônio histórico, né? Então tem uma série de questões aí, a própria hegemonia do projeto do Niemeyer, que gerou toda a discussão. Então tem muita coisa aí pra gente papear e comentar. O que vocês acharam aí dessa notícia? Olha, esse projeto é envolto em várias discussões, em várias liminares que interrompem o processo e esse processo volta, e essa notícia deixa um pouco escancarada essa confusão, mistura dinheiro público com a questão do Estado laico. Há uma confusão gigantesca a respeito dessa história, né? Porque se a gente for pensar, né? A gente estava até discutindo em off, né? Como é que foi construída a Catedral de Brasília? A catedral é um templo católico, né? Já o Museu da Bíblia não é necessariamente uma igreja, é um museu. É curioso esse projeto por conta dessas questões que são muito polêmicas de discussão, e a gente traz aquela polêmica para conversar mesmo. Pelo que eu vi das notícias, teve essa questão toda do dinheiro, né, de onde sairia dinheiro para construir esse projeto, a questão também do projeto do Niemeyer, que a hora a fundação fala que é um projeto dele, a hora que não, mas acabou se decidindo por fazer um concurso para fazer esse projeto. E, bom, tá aberto aos arquitetos aí para colocarem, né, para mandarem suas propostas, mas talvez eu não tenha uma opinião formada a respeito disso não, né? Assim, se a gente for pensar, né, que é um concurso de arquitetura, você fica empolgado, né? Poxa, concurso de arquitetura, oportunidade para os arquitetos, ao mesmo tempo que você tem toda uma questão complicada aí, não só de verba, mas uma questão até ideológica, né? Enfim, eu não tenho uma opinião formada definitiva a respeito dessa questão. Aí queria saber da Lili se ela tem, enfim. Vai lá. Eu não me lembrava dessa polêmica, honestamente, quando o Rafael trouxe aí a notícia, né? Eu estava bem por fora, assim, né? E sim, concordo que é um tema, se a gente entrar, né, de fato, na questão da religião ou do tema, né, a gente talvez perca também o foco do que foi, pelo que eu estou entendendo, também a batalha da classe, né, sobre a questão do concurso no eixo fundamental. Talvez, então, meu comentário vá mais nesse sentido, assim, né, cercado de polêmicas, né, desde o princípio, porque se partiu de um croquis, sendo do Niemeyer ou não, né, assim, que era só um croquis, era só uma ideia, não era propriamente um projeto. Então, como é que você faz, né, uma obra pública baseado, né, em informações, assim, extremamente preliminares? Isso por si só é preocupante do ponto de vista da gestão da verba pública, né? Então, eu acho que foi um ganho nesse sentido, né, que na época foi contestado, se exigindo um concurso que tenha, de fato, o desenvolvimento de um projeto com mínimas informações, né, que caibam dentro de um determinado orçamento, que possam ser discutidas mais a fundo. Então, do ponto de vista, assim, da arquitetura e do concurso da arquitetura, eu acho que todo concurso é bem-vindo, sem entrar propriamente na questão do tema. A gente entrou nos bastidores porque foi curioso, né? Assim, estando no eixo, né, monumental, você tem outros monumentos, né, de cunho religioso, né? E aí gerou aquela dúvida, verba pública, não é? Né? Assim, para além desse debate, eu acho que o concurso público, né, assim, aberto aos arquitetos, né, de um tema que é um tema delicado, né, mas que pode ser abordado de diferentes visões. O Rafael estava falando isso também, né? É um museu da Bíblia, um memorial da Bíblia, né? Assim, o que a gente pode, né, entender a partir disso? Eu confesso que eu sou extremamente, né, espiritualizado, mas não é a minha religião ali, então eu nem saberia por onde começar ali a falar, né, assim, sobre essas. Eu não entraria no concurso, mas eu incentivo por isso, daria muito trabalho, né, inclusive espiritual ali, mas eu acho que tirando, né, eu não sei, eu acho que concurso é concurso e a gente deveria apoiar, sabe assim, o máximo de inscrições mostra também que a classe está atenta, acompanhando, e a oportunidade, sim, de desenvolver ideias e
ainda que não seja concretizado, de fazer pensar, né? Não ter o concurso acho que é pior, né? A gente nem conversa sobre o assunto. Exatamente. E uma curiosidade é que, nesse momento, né, quem se posicionou fortemente foi o CAL do Distrito Federal, que na ocasião quem era presidente era o Daniel Mangabeira, da Bloco Arquitetos. Então ele teve um papel fundamental aí nesse primeiro questionamento e, assim, a minha opinião... Questionou a ausência de um projeto. Exatamente. Né? Eu tenho uma opinião de que eu acho que o concurso é um elemento importante do desenvolvimento de uma arquitetura brasileira que possa fugir da sombra, né, da assinatura do Niemeyer, e também a arquitetura, se a gente pensar como o lugar da discussão e de pontuar um retrato da sociedade em determinado momento, eu acho muito relevante que o Brasil passa por uma série de transformações aí, de costumes e comportamentos, que também que faz esse caldeirão que a gente vive hoje. Eu acho que uma arquitetura que possa responder isso de forma dinâmica, incisiva, e aí para não usar adjetivos que vão dar, por exemplo, o que eu teria de visão arquitetônica sobre o lugar, mas seria uma ótima peça de reflexão sobre a sociedade. Então é um dos papéis da arquitetura. Eu acho super interessante, mesmo com a polêmica, que isso vá à frente. É melhor discutir sobre aquilo que tá... Quem é o júri, né, Rafael? Quem é o júri? Isso é o mais importante, talvez. Não, é importante, você perguntou, mas o júri é composto essencialmente de funcionários e técnicos da Nova CAP, e também do ramo da museologia, né? Então, da historiografia. Avançando aí, Lili, sua notícia pra gente. Bom, vamos lá. A minha notícia trata, né, assim, o artigo trata de uma cidade espanhola, que é a Pontevedra, né, que é uma cidade no noroeste da Espanha. Ela faz parte do Caminho de Santiago, e há mais de 20 anos é uma cidade que os habitantes que moram no centro da cidade, no centro histórico, na grande área central, não sabem o que é conviver com um carro. E essa implementação foi iniciativa do então prefeito, que se reelegeu mais de 4 vezes, assim, né? Foi algo bem recebido na população em geral. Quando ele se lançou candidato, lá em 1999, que foi a primeira gestão dele, ele defendia um programa político de acessibilidade total, tendo em vista, assim, uma cidade mais democrática, mais justa socialmente, que todos pudessem chegar no centro. Ou seja, uma plataforma relativamente simples de vender, muito difícil de implantar, né? E ele vê o carro como... quem compra um carro, compra uma parte do espaço público, né? Então, se você destina uma parte do espaço público para o carro, ele ocupa esse espaço. E o espaço público é de todo mundo, né? Então, ele fala, quem compra um carro está comprando um pedaço do espaço público. Então, isso tem um preço, e é um preço alto, né? E as estratégias foram muito por aí. A cidade tem mais ou menos 83 mil habitantes, e hoje 70% dos deslocamentos no centro da cidade são feitos através de mobilidade ativa, ou seja, ou a pé ou bicicleta. Então, aí como é que ele reduziu? Né? A redução dos veículos foi a proibição mesmo, né? Assim, com multas altíssimas, né, pagas em euros, assim, estabelecer um limite de velocidade baixíssimo, assim, de 15, 20 quilômetros e tal, ou seja, dificultou muito a vida de quem queria chegar de carro, né, na área central, com estacionamentos próximos ao centro, todos eles mais subterrâneos, para poder liberar a área das vias para os pedestres, né? A garantia de acessibilidade, de fato, no desenho das calçadas, a gente está falando de desenho universal mesmo, né, para as pessoas com maior mobilidade maior dificuldade de deslocamento, né, seja permanente ou temporário, ou seja, foi uma série de ações, todas elas muito ligadas, né? Todas as áreas públicas foram redesenhadas, então não foi só a proibição do carro, né, e a liberação da calçada, houve uma série de estratégias para tornar vantajoso estar no centro. Resultado, né, redução de 69% na circulação de carros nessa grande área central, 90% dentro do centro histórico, 90% a menos de carros, né? Uma melhora nos índices de saúde da população, uma melhora na questão da poluição do ar, né? A cidade ganhou mais de 10 mil habitantes no centro nos últimos 20 anos, né? E as famílias consideram lá o melhor lugar para morar com as crianças, pela qualidade do espaço, pela ausência de veículos, fora a redução do número de mortes em acidentes e tal. Então, ou seja, me pergunta o que parece para vocês, assim, né? Assim, essas estratégias, umas bem duras, digamos, e outras mais mesmo estratégicas, né? Umas falam a um determinado setor da sociedade, outras falam a população usuária ali direto, né? Me pareceu bastante inteligente a estratégia e me parece também um caso de sucesso, apesar de eu não conhecer antes. Vocês já conheciam? O que parece, né? Soa antigo, forçado? O que vocês têm a dizer?
Bem, enquanto você estava falando, Lili, eu estava passeando pelo Street View aqui e realmente é uma cidade que soma uma série de artifícios, né? O fechamento, ruas compartilhadas, dá para perceber o bom desenho, né? O urbanístico, paisagístico, assim, né? As esquinas, os elementos de mobiliário urbano. Então a gente fica muito entusiasmado com essa possibilidade de algum dia isso poder chegar na mentalidade dos nossos governantes, né? Mas eu acho que isso resume aquela máxima, né? O carro é o novo cigarro, né? Então, assim, essa consciência de uma obsolescência tardia do automóvel para as nossas cidades brasileiras, por exemplo, é extremamente prejudicial para o desenvolvimento urbano. Cidades que têm extremo potencial turístico aqui, lembrando de algumas pequenas cidades brasileiras, até mesmo, né, Tiradentes, Ouro Preto, né, Campos do Jordão e tal, cidades que se adotassem coisas desse tipo poderiam ainda mais incrementar os seus usos e tal, e cidades médias, né, como a nossa. A nossa, por incrível que pareça, né, a gente não gosta de falar muito que a gente é daqui, nós estamos em Juiz de Fora, é uma cidade extremamente pedestrializada, né, uma cidade com quilômetros de galerias e ruas para pedestres, né? Isso é super interessante. Isso de fato traz na área central. Na área central. E assim, não é muito diferente pelo que eu estava vendo aqui navegando de Pontevedra. A diferença de fato que teve uma política, né? Uma política pública de mobilidade focada nisso, e isso não tem muito jeito, não. É o futuro, é a ideia da cidade compacta, diminuição de tempo de deslocamento para o bem-estar individual, né, para o funcionamento melhor da cidade, evitar a dispersão, né, regulamentando a expansão urbana, proibindo investimentos em áreas distantes e tal. Assim, as regras e as boas práticas estão aí, basta alguém ter coragem de chegar e aplicar. Eu acho que eu tenho pouco a acrescentar, né, eu só fico pensando que esse tipo de iniciativa piloto deve se propagar mais para outras cidades, né? Eu sempre lembro do exemplo de Londres, né, que está praticamente proibindo, pagando, ou você tem que pagar um pedágio muito alto para entrar no centro de Londres. E uma coisa que eu falei para um colega meu, que é até engraçado, assim, porque ele é muito entusiasta do carro e tem esse tipo de locomoção como a primordial, assim. Aí eu brinquei com ele falando assim, que ele acha que o poder público tem que arcar com a tonelada que ele carrega para cima e para baixo quando ele vai para o centro da cidade, né? Claro que isso foi uma brincadeira, mas isso é uma forma meio radical de falar como é que o carro né? Na nossa vida, né? A gente carrega, acho que nem uma tonelada, mais de uma tonelada aí para cima e para baixo, e a gente acha que o governo tem que dar conta, né, de colocar isso em algum lugar, né? O prefeito falou exatamente isso numa dessas frases dele. Ele falou, olha, eu não sou obrigado a dar uma vaga para cada um ter um carro. Sim. Eu falei, bem assim, eu não sou obrigado a fazer isso. E me lembrou a fala do como é que ele chama? Henrique Peñalosa, né, que foi o prefeito de Bogotá, né, ele falou, na Constituição tá escrito, né, isso no Urbanized, né, filme interessante que é uma dica também, tá escrito direito à moradia, direito à saúde, educação, não tá escrito que você tem direito a estacionar, na Constituição. Ainda mais quando o seu estacionamento inviabiliza o acesso de outros, que é o que acontece normalmente, né. Exatamente. Bom, e aí fica o exemplo, a gente espera que tenha mais cidades como essa, a gente espera que a nossa cidade adote esse tipo de coisa também. Talvez isso seja meio utópico, mas é uma mudança, parece muito drástica de ser feita, mas que ela é extremamente necessária. Se a gente continuar tratando o automóvel como um meio possível de locomoção, a gente vai estar fadado ao fracasso. Então a gente termina mais um episódio do Notícias do ArcCast por aqui. Lembrando que os links das notícias vão estar na descrição desse vídeo. E antes de sair, não esqueça de dar o like. Pra gente é muito importante. Segue a gente também nas nossas redes sociais. E também, para aproveitar, conheça o nosso podcast Arquitetura e Urbanismo, que sai quinzenalmente. Está em todas as plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima quinzena.